Olá a todos, meu nome é Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu vou apresentar são as transformações da matéria. Bom, as transformações da matéria. Vamos iniciar com uma frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase foi atribuída ao cientista Lavoisier, que viveu no século XVIII, e ela sintetiza, ela resume muito bem a ideia que tudo está em transformação. E as transformações que ocorrem na natureza podem ser divididas em dois tipos. Primeiramente, em transformações físicas, e em segundo momento, as transformações químicas, ou também reações químicas, que vamos estudar caso a caso. Bom, agora no que se refere às transformações físicas, nas transformações físicas nós observamos somente uma mudança no estado físico da matéria ou uma mudança no formato, na forma da matéria. O ato de nós picarmos algo, papel ou, como exemplo dessa foto, salsinha, não altera quimicamente a matéria, apenas fisicamente. O mesmo serve para amassar as coisas, como papel, não alteração química. Quebrar algo, como vidro ou copos, não altera quimicamente a matéria, apenas fisicamente o formato. Agora, processar a matéria, processar metais e transformar em produtos de interesse, como por exemplo pegar uma barra bruta de alumínio, também chamado de lingote, processar e produzir uma latinha de alumínio, não há alteração química no material, apenas uma mudança no formato dele, na forma. Um outro tipo de transformação física que nós podemos observar apenas alterações no estado físico da matéria são as mudanças no estado físico da água. A água ela pode se apresentar em três estados: sólido, líquido e gasoso. Sólido, a condição de gelo; água líquida é a água que nós bebemos; e gasoso, em forma de vapor, podemos observar na umidade do ar. No momento que nós tomamos banho quente em clima frio, aquela fumaça, aquela neblina que acumula no banheiro. Bom, começando agora, a transformação de sólido para líquido é um processo, é um fenômeno chamado de fusão. Podemos observar quando o gelo descongela, cubo de gelo descongela e forma água. Agora, de líquido para gasoso, temos a vaporização. A vaporização é um processo que pode ser dividido em dois outros: ou ebulição ou evaporação. Na vaporização do tipo ebulição é um processo turbulento, é um processo que tem muito calor na água ao ponto dela ferver e formar bolhas. Já a vaporização do tipo evaporação já é um processo lento. É um processo que, por exemplo, quando deixamos um recipiente com água exposto ao tempo, a evaporação se dá lentamente e a água vai assumindo o estado gasoso, o estado de vapor, e saindo do recipiente de forma lenta e gradual. Agora, a transformação de gasoso para líquido é um processo chamado de condensação. Na condensação, novamente, quando tomamos banho em época quente, aquele vapor que se acumula no banheiro, a gente pode observar que o espelho, os vidros ficam embaçados, porque o vapor, água, estado de vapor que está no ar, em contato com o vidro gelado, torna líquido e se acumula e se deposita na superfície do vidro, né? Do espelho ou de algum outro vidro do banheiro, do vidro. Agora, a transformação de líquido para sólido, também chamado de solidificação, é o processo de formação de gelo. Quando colocamos cubos, quando colocamos a forminha de gelo no freezer e ele endurece, é a solidificação. Agora, o processo direto, de sólido para gasoso, passando por líquido, ou o inverso de gasoso para sólido, não passando por líquido, é o processo de sublimação. Esse processo, ele, como por exemplo, de sólido para gasoso, um, um veneno que era utilizado muito antigamente para matar traças, insetos domésticos e baratas principalmente, a naftalina. É uma bolinha branca que ela ia se transformando em vapor e em gás ao longo do tempo e chegava um momento que não via mais ela. E a cada vez mais perdendo massa, perdendo tamanho, até chegar o momento dela desaparecer. Né?
Bom, sempre quando passamos de sólido para gasoso, você coloca energia, coloca calor. É fácil observar isso. Um gelo sólido, ele é frio. Água em forma de gás, de vapor, ela é quente. E o inverso, de gasoso para sólido, passando por líquido, você retira energia, você resfria o sistema. Agora, falando um pouco sobre as transformações químicas ou as reações químicas, na reação química, ela ocorre a formação de uma substância diferente daquelas que foram colocadas inicialmente para reagir. Então percebam que não é somente uma mudança no formato da matéria, não é uma mudança no estado físico da matéria, e sim na composição da matéria. Ela reage e produz algo diferente no final, como por exemplo, palha de aço quando enferruja. A ferrugem nada mais é que o contato da palha de aço, que é um metal, com a água que está no vapor da água presente no meio ambiente, com o oxigênio também que está no ar, produzindo algo diferente, que é o metal enferrujado, conforme podemos observar nessa figura. Temos algumas evidências que houve transformações químicas, que houve reações químicas. A partir do momento que nós misturamos os reagentes, instantaneamente ou após um certo tempo, nós podemos observar, por exemplo, a formação de coloração, a mudança de cor da mistura final. Nós podemos também observar a liberação de um gás, que é a formação de bolhas, também chamada de efervescência. Podemos observar a formação de um sólido. Esse sólido ele pode acumular tanto na parte superior, no meio do líquido, ou até mesmo na parte do fundo, na forma de precipitado, no fundo do recipiente. E também falaremos sobre o aparecimento de uma chama ou luminosidade, liberação de calor. Todos, todas essas possibilidades indicam que houve uma reação química, né? Agora, iniciando com a mudança de cor, podemos observar de forma prática, no nosso cotidiano, quando deixamos cair água sanitária sobre roupas coloridas. Na hora ocorre a formação de uma mancha, e essa mancha é um indicador que de fato houve uma reação química, né? Uma transformação química. Outra evidência que houve reação química é a liberação de gás, ou seja, a formação de efervescência. Nessa figura, nós temos um limão e temos bicarbonato de sódio. A mistura de limão com bicarbonato de sódio é uma reação química que libera bolhas. Podemos substituir também o bicarbonato de sódio por fermento em pó químico. Um outro exemplo, essa figura escura é um antiácido, é uma substância utilizada para reduzir a acidez no estômago, para pessoas que têm excesso de acidez no estômago, né? E essa pastilha, quando jogada dentro de um copo d'água, libera bolhas, efervescência. Outro exemplo à direita, essas pastilhas também de vitamina C, quando lançadas num copo d'água, também produzem efervescência. Outro indicador, outra evidência de reação química, a formação de um sólido. A partir do leite, por processos específicos, nós formamos o queijo. No processo de produção de queijo, de forma bem simplificada, é misturada algumas substâncias, que pode ser algumas enzimas ou uma substância ácida, que permite a coagulação, que é a junção, que é as proteínas, tanto as proteínas quanto os lipídios do leite se juntam para poder formar o queijo. Ainda falando sobre a formação de um sólido, quando nós misturamos uma substância ácida, como eu falei anteriormente, no slide anterior, como o limão no leite, ele coagula as proteínas e alguns lipídios. Vai ficando cada vez com uma consistência mais grossa, como se fosse alguns grumos que separa da parte líquida, que é o soro do leite. Uma outra evidência de uma reação química é o aparecimento de uma chama, luminosidade ou liberação de energia. Na figura da esquerda, nós temos uma vela acesa. Na figura da direita, uma refeição sendo flambada, que é algo muito comum, uma prática culinária muito, muito comum no mundo. Para que haja uma chama, é necessário que haja uma combustão. Para que tenha combustão, é indispensável que tenha um combustível, tenha uma fonte de ignição,
para que haja essa reação química e produza chama, e o oxigênio. Sem oxigênio é impossível haver chama. A produção de calor é uma evidência que houve uma reação química. Nós podemos observar de forma prática, na verdade não comum no nosso cotidiano, porque nós não podemos manusear ácidos fortes, mas a mistura ácido e água tem os seus riscos. O risco em si de manusear o ácido e na própria mistura. Quando nós colocamos o ácido na água, ocorre uma reação exotérmica, uma reação que libera calor. E essa reação que libera calor faz a água sair do estado líquido, ir para o estado de vapor, vaporizar e subir aquele vapor d'água que pode carregar consigo o ácido e queimar a pessoa, ferir a pele da pessoa que está realizando a reação química. Então, o procedimento correto seria, quando se quer misturar ácido com água, é colocar água no ácido de forma bem lenta, aos poucos, e nunca o contrário, nunca o ácido na água. Bom, uma forma de representar as reações químicas, as transformações químicas, é por meio de equações químicas. Na equação química, nós colocamos o que, quais os compostos, qual a matéria que está reagindo. E após essa reação, a substância nova que é formada, que são os produtos, ou o produto, qual é? Essa figura eu já usei em algum slide anterior. Os reagentes, nesse caso, na figura do lado esquerdo, nós temos o ferro da palha de aço reagindo com gás oxigênio presente na atmosfera e se combinando também com o vapor d'água, que também é presente na atmosfera. E qual o produto formado dessa reação química? A ferrugem, que é essa figura que está do lado direito. Então, está representado tanto os reagentes como o produto, e esse formato é o de uma equação química. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.